Primeiramente, eu quero dizer que esse vídeo não é para colocar mulheres contra homens, nem homens contra mulheres. É apenas a minha perspectiva sobre a realidade masculina e alguns desafios que ninguém fala hoje em dia. Você já percebeu que tantos homens sofrem calados? Já percebeu como existe uma pressão absurda para sermos fortes o tempo todo? Que a gente não pode demonstrar fraqueza? Esse dia eu estava vendo que 70% dos suicídios no mundo são de homens. Agora, por que ninguém fala sobre isso? Hoje eu vou abrir o jogo sobre alguns desafios que muitos homens, muitos de nós enfrentam e quase não são discutidos. Desde pequeno a gente sempre ouviu, né, que o homem tem que ser forte, que o homem precisa sustentar a casa, precisa pagar as contas e não pode reclamar. Mas e quando as coisas dão errado? Imagina um cara que perde o emprego. Ele não pode desabafar, não pode demonstrar fraqueza, porque logo as pessoas vão dizer que ele é um fracassado. Enquanto isso, a ansiedade, o medo, a depressão só vão aumentando. Agora pensa comigo. A maioria dos homens não escolheu essa responsabilidade. Desde criança ouvimos que o homem tem que pagar as contas, que o homem tem que ser forte, que o homem tem que sustentar a casa, tem que segurar as pontas. Cara, isso cria uma pressão silenciosa que muita gente não percebe. Segundo pesquisas, o homem tem 3 vezes mais chance de sofrer pressão financeira extrema do que mulheres. Muitos não falam sobre isso porque têm medo de serem vistos como incapazes. Será que a gente está medindo o valor de um homem apenas pelo que ele pode oferecer financeiramente? Será que isso é justo com os homens? E repetindo, homens sofrem calados. Sempre ouvimos frases como engole o choro, homem não pode ser fraco, ninguém gosta de um cara emotivo. Mas sabe qual é o resultado disso? Um cara que sofre sozinho porque tem medo de ser julgado. Agora vamos falar de dados. Como eu disse antes, 70% das pessoas que tiram a própria vida são homens. Isso não é uma coincidência. É um sintoma e um problema que todos ignoram. Agora pensa num cara que trabalha 10 horas por dia, volta pra casa e ninguém pergunta como ele tá. Esse cara com certeza vai se sentir invisível e com o tempo começa a achar que sua dor, o que você sente não importa. Ele começa a se fechar. O que aconteceria se os homens pudessem falar sobre suas dores sem ser ridicularizados? Um outro problema que poucos comentam é a solidão masculina. Você já reparou que muitos homens não têm um círculo de apoio? Após os 30 anos, muitos homens relatam que perderam amigos e que a única pessoa com quem conversam de verdade é a esposa ou namorado. E se esse relacionamento acaba? Certamente esse cara vai ficar sozinho. Ou se esse homem não tem relação nenhuma. Precisamos fortalecer laços de amizade. Nós homens precisamos valorizar conversas sinceras. Precisamos incentivar encontro entre amigos sem medo de julgamento. Apesar de que encontrar uma amizade hoje em dia para você se abrir sem medo de ser julgado tá meio difícil. Ser um homem não significa estar sozinho. Não significa se reprimir, se fechar para o mundo. Hoje em dia o homem escuta mensagens conflitantes o tempo todo. De uma das pessoas fala que o homem tem que ser sensível e emocionalmente aberto. Já do outro lado, as pessoas esperam que ele seja forte e que nunca demonstre fraqueza. Eu me pergunto, como equilibrar isso? Se um cara chora ou demonstra insegurança, ele pede respeito. Mas se ele é frio e fechado, dizem que ele não se importa com nada. Como resolver isso? Como resolver essa equação? Nós precisamos parar de julgar homens que demonstram suas vulnerabilidades. Precisamos permitir que eles sejam completos. Precisamos permitir que eles percam o medo da rejeição. Agora, uma pergunta importante é: o que podemos fazer para mudar essa realidade? A primeira coisa que eu acredito que pode mudar essa realidade desses homens é eles falarem. É falar sobre as dores, falar sobre o que sente. Eu sei que é difícil um homem falar sobre suas dores. Exatamente pelo fato de ser reprimido, desde criança, e aprender que deve guardar tudo para si. Depois, a segunda coisa que precisamos parar de fazer é julgar aqueles homens que mostram sua vulnerabilidade. E por último, precisamos criar um ambiente onde seja normal pedir ajuda. As mães que têm filhos homens, dizer para eles desde pequeno que é normal se abrir, que é normal falar sobre o que sente. Que ele não vai ser um homem fraco se ele fizer isso. Até porque os dados mostram que 70% dos suicídios no mundo são de homens. Então nesse vídeo a gente falou sobre pressão de ser um provedor, falando de saúde mental, de solidão masculina e sobre as cobranças sociais. Porque tudo isso impacta diretamente a vida de milhões de homens no mundo. Agora eu quero ouvir de você. Qual desse desafio você mais percebe no seu dia a dia? No seu trabalho, em sua casa? Você já sentiu alguma dessas pressões? Comente aqui embaixo.
Porque essa conversa ela precisa continuar, ela não pode morrer aqui, não pode morrer como um simples vídeo. E claro, se esse vídeo fez sentido pra você, se você se identificou com isso, eu preciso que você compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos fazer essa mensagem chegar mais longe, envia pro seu amigo, pro parente seu distante, pro namorado, que precisa ouvir que ele tem que falar, ele tem que colocar pra fora. Sei que tá difícil das pessoas, principalmente dos homens, confiar em falar algo hoje em dia, mas é preciso fazer isso, é preciso buscar ajuda. E antes de ir embora, eu peço que você se inscreva nesse canal, porque aqui eu sempre vou falar sobre algumas verdades, não verdades absolutas, mas as minhas verdades, o que eu acredito, a minha percepção. Então, muito obrigado por chegar até aqui. Até o próximo vídeo.